Olá, graça e paz. Nesse vídeo eu queria tratar com você com relação a essa separação do pensamento calvinista, da fé reformada em si, e do próprio luteranismo, né, que acabam se separando também ao longo do tempo, e quais foram os pontos que trouxeram essa cisão, essa divisão, o pensamento desses dois homens, né, tanto Lutero como João Calvino, a forma de interpretar as escrituras, aquilo que eles observaram ali, e que leva a essa separação. Então, ambos os sistemas da teologia reformada se separam do luteranismo por volta do final do século XVI. O calvinismo, então, se diferenciava do luteranismo nas seguintes áreas, quais sejam: em relação à abordagem quanto à ceia do Senhor, os luteranos mantinham a doutrina da consubstanciação, afirmando que Cristo está presente fisicamente em, com e sob os elementos da ceia do Senhor. Eles resistiram a qualquer tentativa de explicar a expressão de Jesus, isto é, o meu corpo, como uma metáfora apenas, dizendo que esses esforços abririam a porta para a alegorização do próprio Evangelho. Além disso, eles diziam que se um Cristo espiritual é tudo o que é oferecido na ceia, os sacramentos apresentam um evangelho mutilado, que não oferece qualquer conforto aos crentes cujos corpos morrerão. Os luteranos se satisfariam apenas com um Cristo concreto e histórico na ceia. Então isso aí está muito similar, né, à ideia até mesmo da própria Igreja Católica com relação à ceia. Isso é algo que Lutero não abria mão desse pensamento. A gente falou desde o começo, né, que a ideia de Lutero não era formar uma igreja diferente, de causar uma cisão, mas de trazer ali naquilo que ele achava que estava mais escandaloso, ali que foi denunciado nas 95 teses, como pontos que precisavam melhorar, mas assim, com relação à fé, esses pontos específicos, principalmente a ceia do Senhor, nesse ponto ele não abria mão e permanecia muito similar àquilo que a própria Igreja Católica pensava também em relação à ceia do Senhor, ou seja, o corpo de Cristo estava presente ali, literalmente no partir do pão. Eles não conseguiam entender isso como algo espiritual. Os líderes reformados diziam que o Cristo encarnado, o Cristo histórico, ressuscitou e ascendeu ao céu. Portanto, não está presente na ceia da mesma maneira como estava antes da sua ascensão. Além disso, o conceito da presença espiritual de Cristo não significa algo menos do que a presença completa e se refere à sua obra contínua por meio do seu espírito. Os crentes reformados acreditavam estar afirmando tudo que os luteranos desejavam proteger, afirmando, porém, de maneira mais clara e mais bíblica. Então, o fato de Jesus não estar presente pessoalmente na ceia não queria dizer, então, para os reformados que não houvesse ali um partilhar do pão, do vinho, né, do corpo de Cristo, de uma maneira espiritual que não significasse aquilo que Jesus havia dito para os seus discípulos. Né? Não necessariamente o corpo de Cristo precisava estar presente. Isso era algo assim como nós percebemos hoje também dentro da fé reformada cristã que chegou até nós. Essa presença espiritual de Cristo é aquilo que nós celebramos na ceia do Senhor, não mais com essa ideia do corpo físico de Jesus estar ali presente. Tá? Então, a função primária também, um outro ponto de discordância, além do aspecto relacionado à ceia do Senhor, que dividiu aí calvinistas e luteranos, fora com relação à lei em si, né? A função primária da lei. Para Lutero, ele considerava de um modo geral a lei como negativa. E ele associava a lei com o pecado, a morte e o diabo. Ele acreditava que a função predominante da lei ela era humilhar o pecador, ao convencê-lo do pecado e impulsioná-los a Cristo, onde acharia libertação. Então, na visão de Lutero, a lei era negativa e ela estava associada então com o pecado, com a morte e com o diabo.
Na visão dele, a lei em si era um aspecto negativo que os cristãos, então, agora precisavam literalmente observar dessa maneira, como algo que traria, na verdade, essa humilhação, né, impulsionando a Cristo para achar a libertação, olhar para a lei e achar a libertação. Já Calvino considerava a lei mais como um guia para os crentes, né, um instrumento para encorajá-los a apegar-se a Deus e a obedecer-lhes de uma maneira mais fervorosa. O crente então deveria tentar seguir a lei de Deus não como um ato compulsório, algo obrigatório. Se você não conseguir seguir, você não está salvo. Não era assim. Mas sim como uma reação de obediência marcado por gratidão pela obra redentora de Cristo na cruz. Com a ajuda então do Espírito Santo, a lei irá prover um meio para o crente expressar a sua gratidão. Essa era a visão então de João Calvino, diferente da perspectiva negativa que Lutero tinha sobre a lei. Calvino considerava que a lei podia ser um guia para a fé do crente, um instrumento de encorajamento, né? Nós temos aí então já a questão da ceia como divergência entre Lutero e Calvino. Temos aqui a observação da lei, também é um outro ponto, mas também temos a questão da salvação. Então, o que ocorre então com o aspecto do pensamento sobre a salvação em Calvino e em Lutero? Tanto luteranos como calvinistas responderiam à pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Da mesma maneira, eles afirmariam que são necessários o arrependimento para com Deus, operado pelo Espírito, e a fé no Senhor Jesus e nas suas obras de expiação vicária. Isso aí, até então, eles estavam unidos. No entanto, os luteranos tinham a tendência de permanecer focalizados na doutrina da justificação, enquanto os calvinistas, sem minimizar a justificação, insistiam mais do que os luteranos na questão da santificação, que indaga: havendo sido justificados pela graça de Deus, como viveremos para a glória de Deus? Assim, o calvinismo se tornou mais abrangente do que o luteranismo ao explicar como a salvação se expressa na vida do crente através da santificação. Um ponto que Lutero não reforçava muito, né? Ficava ali com a salvação, mas muito no âmbito da justificação apenas, não avançava para a questão da santificação, que diferenciava em relação à salvação entre João Calvino e Martim Lutero. E com relação também ao ponto da predestinação, o assunto da predestinação, no final do século XVI, muitos luteranos, então, se afastaram de Lutero e também dos calvinistas, os quais afirmavam a predestinação, tanto dos eleitos como dos reprovados. Isso era um ponto comum para João Calvino e para Lutero, né? A predestinação aí, Deus predestinou para a salvação, mas também predestinou para a reprovação eterna. Não somente os eleitos, né? Também os reprovados. Os teólogos reformados acreditavam que essa mudança de pensamento ela era muito estranha ao conteúdo de Romanos 9 e a passagens semelhantes e abrangentes em relação à soberania de Deus. Então, tem aí um grupo divergente dentro dos próprios luteranos, né, que se afastam de Lutero porque Lutero permanece com essa mesma posição em relação à predestinação que havia também nos reformados calvinistas, né, de que Deus havia realmente predestinado homens em todos os tempos, homens e mulheres, tanto para a salvação, mas também para uma perdição eterna. Esse foi um ponto de divergência onde luteranistas, né, luteranos se afastam do próprio Lutero com relação à predestinação. Os calvinistas estavam convencidos de que a eleição é soberana e graciosa e que a reprovação é soberana e justa. Ninguém que entra no céu merece estar lá, e ninguém que é lançado no inferno merece algo diferente. Como disse Calvino, o louvor da salvação é reivindicado por Deus, enquanto a culpa da perdição ela é lançada sobre aqueles que, por iniciativa própria, trazem-na sobre si mesmos.
Então, um ponto aí também com relação a essa abordagem da predestinação, causa também uma diferença entre aqueles que seguiam Lutero, né, não o próprio Lutero, mas aqueles seus seguidores luteranos, e aqueles que buscavam uma fé orientada por João Calvino. Um outro ponto aqui, nós falamos sobre a ceia, né, uma divergência em relação à ceia, divergência em relação à observação da lei, divergência com relação à abordagem quanto à salvação, né, mas não uma divergência, só um acréscimo que João Calvino faz aqui. Em relação à predestinação, bem similar, mas aí os dissidentes luteranos acabam não seguindo nesse caminho. Mas também em relação ao culto, né? Qual é a diferença principal entre aquilo que nós chamamos de fé reformada, né, em João Calvino, e a reforma de Martim Lutero? A reforma de Lutero foi mais moderada do que a de Calvino e reteve muito da liturgia católica medieval no seu ambiente de culto. Então, seguindo os seus líderes, os luteranos e os calvinistas, eles já também diferiam em seus pontos de vista com relação de como as escrituras regulavam e regulam o culto cristão. Para os luteranos, eles ensinavam que nós podemos incluir no culto o que não é proibido nas escrituras. Já os calvinistas defendiam que não podemos incluir no culto o que o Novo Testamento não ordena para isso, porque é a base onde a igreja começa a aparecer, a igreja começa a se estruturar, principalmente ali quando nós lemos ali no capítulo 2 de Atos, né? Versículos 41, 42 em si, são bem enfáticos em relação ao que deve ocorrer dentro de um culto cristão. Então, para eles, se não está aprovado, né? Se não está ali de acordo com o que o Novo Testamento mostra para nós, aquilo não deve estar num culto cristão. Já para os luteranos, se não há nenhuma menção nas escrituras, se não há nenhuma proibição, aquilo pode ocorrer dentro de um culto cristão. Então essas são as diferenças aí que acabam trazendo um cisma aí, uma divisão até mesmo no pensamento daqueles que inicialmente acompanham Lutero, mas que não prosseguem na reforma protestante, né? Não prosseguem como um pensamento reformado, uma visão reformada de fé. Eles permanecem sendo exclusivamente luteranos, né? Então acabam não seguindo adiante com relação ao pensamento de uma fé reformada. Eles são muito mais luteranos do que reformados em si. Então nós ficamos por aqui também. Espero que Deus continue abençoando sua vida e te dando mais conhecimento, mais sede de conhecer um pouco mais sobre esse movimento reformado também. No próximo vídeo nós vamos falar em relação a essa fé reformada hoje, como ela está, do que ela demanda, do que ela precisa e como nós podemos enxergar essa fé reformada no tempo presente. Um grande abraço, que Deus te abençoe.